Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Pierina, eu sou arquiteta, sócia da LPA Arquitetura, um escritório especializado em arquitetura corporativa e comercial. Eu atuo na Asbeia como vice-presidente de comunicação, e a gente está com essa série de lives. Depois eu queria ouvir se vocês estão curtindo, né, e sugerindo conteúdos aí para a gente. E hoje nós vamos fazer aqui um bate-papo com o Caio, sobre o impacto da Covid-19 nos ambientes de trabalho e nos projetos residenciais também. Caio. Olá, bom dia para todos, bom dia, Pierina. Eu sou Caio Marim, eu sou vice-presidente na Asbeia, na área de grupos de trabalho, coordeno o GT BIM da Asbeia e sou titular do escritório Batmarim Arquitetos, que é especializado em projetos de incorporação residencial, comercial, além de outras áreas também, mas a gente acumula uma experiência muito grande na área de projetos residenciais, já há mais de 20 anos atuando nesse segmento, com muitos projetos de diversas naturezas, desde residências individuais até grandes condomínios com milhares de unidades. E a gente veio falar aqui, né, como a Pierina colocou, desses impactos. Como é que a gente faz? Eu posso introduzir aquele nosso tema, Pierina? Pode, pode, Bom, Caio. então, a gente veio conversando sobre os impactos da quarentena, né? Não tanto do vírus, mas das restrições que o vírus trouxe para todos nós. E as empresas de arquitetura muito rapidamente se adaptaram ao trabalho home office, né? Os escritórios, pelo menos os escritórios que estão envolvidos com as BEA, estão nesse nosso ambiente, rapidamente conseguiram se reestruturar em home office. E o que significa isso? Da onde que vem isso? E a leitura um pouco que a gente vem fazendo, que eu vi muitas lives. Não é que a quarentena ela muda tudo de repente, ou seja, nada absolutamente será como antes. Mas a percepção que a gente tem é que a situação que a gente está vivendo vai catalisar e acelerar muito um processo que já existia, que já estava aí, né? Que era o processo do trabalho remoto, do trabalho em casa, da acessibilidade via internet para a produção. Então, das diversas tentativas que a gente já teve, a Pierina vai falar disso bastante, quem que conseguiu se adaptar são aquelas empresas que já tinham um grau de digitalização. Então, o que com certeza vai acontecer, para não ficar tentando adivinhar o futuro, é isso. A digitalização da sociedade vai ficar muito mais intensa, muito mais crítica e muito mais presente em todos os aspectos. O que quer dizer? Quem nunca comprou na internet está comprando. Quem nunca tinha feito trabalho home office está fazendo. As empresas que não tinham colocado 100% da sua força de trabalho em casa fizeram. E isso provou que é possível. Não quer dizer que seja desejável que todo mundo trabalhe para sempre dentro de casa, mas trouxe novas possibilidades. Então, o que aconteceria daqui a 10 anos, talvez aconteça muito mais rápido. O que teria uma velocidade de absorção da sociedade está acontecendo uma velocidade incrível. E isso traz uma série de reflexões, né? Que a gente veio debatendo, né, Pierina? Então... Com certeza. O que a gente... Não, eu queria colocar para contextualizar um pouco, né? Porque a gente fala muito do home office e, como você falou, não é uma novidade, né? Não é um evento novo que aconteceu. A gente teve uma primeira onda muito forte de home office já há 10 anos atrás, onde grandes corporações colocaram muita gente para trabalhar em casa, mas o objetivo era econômico, era realmente você ter aí um ganho de custos, né, de menos espaço e pessoas trabalhando em casa.
E isso se provou, não deu certo, né? Tanto que em 2012 a Yahoo voltou com 13 mil pessoas para o ambiente de trabalho, quase que decretando, entre aspas, o fim do home office, né? Depois, recentemente, a gente teve uma segunda onda de home office que foi muito caracterizada aí pelas startups e que aí o home office vem com um apelo muito grande de liberdade, de flexibilidade, muito para reter talentos, né? Então a gente vê, e aí você teve essa onda enorme das pessoas trabalhando em cafeterias, abriu possibilidades de coworkings e tudo isso, mas ainda a gente tem grandes empresas, né, com estruturas mais tradicionais que não aderiram a esse sistema de trabalho remoto. Com essa quarentena forçada, né, o mercado todo se viu quase que de um dia para o outro tendo que se adaptar a esse sistema de trabalho remoto sem muita opção. Então, está todo mundo tendo a oportunidade de experimentar esse sistema de trabalho, né? E a gente ficou pensando assim, se questionando o que mudou de lá para cá. E a tecnologia é o grande ator principal nessa adequação, né? Porque, sem dúvida nenhuma, o home office ele permite um trabalho bastante concentrado, né? Você tem uma chance de uma produtividade maior. E aí eu já faço um gancho para vocês que o que a gente está vivendo agora não é o sistema ideal de home office, né? Porque a gente está vivendo uma situação onde as pessoas estão em casa, todos forçados, então as famílias estão todas em casa, junto com as crianças, fazendo trabalhos domésticos, e isso, obviamente, repercute aí no desempenho do trabalho das pessoas, né? Você tem que se desdobrar em vários papéis ao longo do dia para dar conta de tudo que tem que ser feito dentro da sua casa, né? Mas as ferramentas que a gente tem hoje para trabalhar em home office são fantásticas, né? A gente consegue realmente colaborar, né? Então, a diferença do home office lá atrás para o que a gente está vivendo hoje é a colaboração, né? A internet e hoje em dia as plataformas que a gente tem, elas realmente estão nos mostrando que é possível trabalhar de casa e está colaborando, né? Eu mesma, assim, a gente está fazendo projeto no escritório e vamos falar que a gente está fazendo criação de longe, é uma coisa assim inédita, né? Que você fala como que vai acontecer isso? E acontece, né? Então, acho que isso é importante da gente entender que já é um sistema que vem vindo e ele está sendo agora, está funcionando, primeiro porque está todo mundo em casa e todo mundo tem que trabalhar e todo mundo tem que estar engajado com essa ideia, né? E segundo que agora a gente tem realmente ferramentas que permitem isso, né? E é um sistema de trabalho libertador, né? Porque você entender que você pode trabalhar de qualquer lugar realmente se sentir produtivo é muito bom, né? Para a gente, né? Para as pessoas. Nessa reflexão, nisso que você está falando, o aspecto positivo, o aspecto de liberdade, é muito legal. Óbvio que se o home office fosse o que a gente está vivendo hoje, ninguém ia querer, né? Mas do bom, né? Pensando do que é bom, eu acho que, e especulando um pouco, a própria vivência num escritório, no meu escritório, com a minha equipe, o que eu vejo, o que eu gostaria de implantar, o que me fica, o que me dá vontade, que eu acho que, assim, sem construir também, não sou nenhum futurólogo, tem gente super boa para isso, mas eu imagino que ficou bastante óbvio que o trabalho ele vai se dividir em tempos. O tempo do escritório e o tempo da casa. Ou o tempo do escritório e o tempo fora do escritório. E aí a gente vai falar um pouco desse tempo mais para frente, né? O que é o tempo fora do escritório? É o tempo da casa e o que é a casa
que vira um pouco escritório e as implicações nos projetos que tem isso. Mas a natureza do trabalho que a gente vai fazer no escritório vai ser essencialmente aquela natureza de interação, de construção de cumplicidade, de construção de time, de alinhamento. Então, são as reuniões, são as dinâmicas criativas, são as dinâmicas de motivação, de alinhamento. Enfim, encontrar e conhecer é tão gostoso. Eu tenho o maior prazer de vir para o escritório e encontrar as pessoas que trabalham comigo. É uma delícia, dar bom dia, ver como foi, saber. E a comunicação, ela não é só também o som e as instruções. Como a gente não consegue ter câmera ligada, até consegue, né? Zoom, TeamViewer, tudo provou que a gente consegue falar com várias pessoas ao mesmo tempo com imagens. E a comunicação não verbal, aquela visual, corporal, ela é fundamental para que aconteça. Então, acredito que o tempo do escritório ele vai continuar existindo, sendo importante, mas, óbvio, ele vai ser reduzido. E ele vai ser dividido com esse tempo do trabalho em casa e tempo do trabalho que é público, coletivo. Por quê? Porque as casas, aí já mergulhando um pouco, né, Pierina, falar um pouco qual é o rebatimento. Depois a gente volta ao rebatimento do espaço, né? Do trabalho, como é que vão se reorganizar os espaços de trabalho nas empresas, porque necessariamente eles vão acontecer, mesas vazias vão ficar nas empresas, já estão ficando, e agora mais. Hoje, exatamente hoje, centenas e centenas de empresas estão às moscas. E as empresas estão produzindo. Então, obrigatoriamente, a gente vai ter uma reflexão. E as casas estão lotadas, com uma concorrência enorme entre esposa, marido e filhos. Se não é a esposa e marido trabalhando e filho estudando, às vezes é filho trabalhando, 3 pessoas trabalhando num espaço residencial. Então, de cara, pensando do que é a casa, o que é o apartamento, o que é porque o típico de uma cidade são os apartamentos. A gente ainda em São Paulo tem muitas casas, muitas residências, mas é um pouco atípico da realidade dos grandes centros metropolitanos. E numa casa, num lote grande, é até mais fácil você acomodar um escritório ou até 2 escritórios. Mas e nos apartamentos? Nos apartamentos que estão cada vez menores, vindo daquela ideia, que é uma ideia que vem se discutindo muito nas cidades, de aumentar de forma importante a densidade dos centros urbanos para que as cidades fiquem mais sustentáveis. Bom, como é que vão trabalhar 3 pessoas dentro de um apartamento pequeno? Primeiro, pensando nos apartamentos clássicos, eu acho que a gente vai rever a hierarquia, o valor dos espaços. Então, uma coisa que é super típica das plantas paulistanas, de ter um número de vasos sanitários por metro quadrado muito alto, muito fora da média mundial, que é bastante típico da forma que a gente estabeleceu de viver no Brasil, ou seja, muitas suítes. Essas muitas suítes consomem muito espaço. O que vai ser mais valorizado? O espaço da higiene pessoal íntima ou o espaço de um trabalho mais qualificado, que não seja aquela bancadinha encaixada num corredor ou num cômodo coringa, que pode ou não pode ser um escritório? Então, eu já vejo que plantas de unidades residenciais já vêm questionando um pouco a quantidade de áreas destinadas à higiene e distribuindo ela para outros usos, e eu acho que isso vai se intensificar muito. Agora, o que vai acontecer também, com certeza, é a requalificação das áreas comuns dos prédios, dos condomínios. Se a gente olhar assim, rapidamente um pouco a história, né, eles começaram com saguões suntuosos, aqueles primeiros edifícios em Santa Cecília, em Campos Elíseos, os primeiros prédios de apartamento, eles tinham apenas um saguão bem decorado, alto, um belo lustre, o elevador e as escadas. Depois o modernismo inaugurou os jardins, né, os prédios com os pilotis e os jardins, mas eram espaços mais contemplativos e de passagem, sem uma qualificação de uso específica. Depois a gente tem, ao longo dos anos 70 e 80, os clássicos salões de festa. Quem não fez festinha, bailinho em salão de prédio, né? Foi um espaço muito importante para a vida social
das famílias urbanas. E ele foi muito usado e eu acho que ele ainda é muito usado. Depois a academia, o espaço da saúde, da ginástica, depois o espaço do prazer da atração das comidas, o espaço gourmet, e agora a gente tem um monte de espaços infantil, brinquedoteca, lan house, e distribuídos às vezes em pequenas sobras da área, mas com um produto para cada um desses espaços. O que eu vejo? Os espaços todos vão ter que ser requalificados. Talvez o salão de festas não seja uma sala fechada esperando a festa no fim de semana, a brinquedoteca, uma salinha esperando as crianças, mas eles vão passar por uma requalificação, por uma flexibilidade de uso e uma demanda por uso muito maior. As academias talvez diminuam porque está cada vez mais evidente que o esporte ao ar livre é mais saudável. Ele é mentalmente mais saudável. Você correr vendo o céu é muito melhor do que correr vendo TV. Isso está provado. Tudo bem, não vai sumir a academia dos prédios, porque os dias de chuva, a praticidade, etc., a gente vai ter aquele espaço. Mas talvez ele perca um pouco de importância, ele diminua. E com certeza as áreas sociais de convívio vão ganhar a maior importância. Vão ser salas de estar onde você pode trabalhar, onde você pode no fim de semana fazer uma festa. Então, os projetos residenciais vão ter que supervalorizar esses espaços, qualificar eles com... Não pode ser uma sobra ali entre os pilares da circulação que deu no térreo, não. Eles vão ter que ser projetados como uma área central e complementar aos apartamentos, porque dentro dos apartamentos vai ter uma concorrência por aquele espaço de trabalho que vai ser também requalificado. Então, aqui tem um impacto enorme nos projetos residenciais. Agora mesmo a gente está fazendo um estudo de um projeto no centro da cidade, que são apartamentos super compactos, eles têm 25 metros quadrados em média de tamanho. Uhum. E aí? Aí que a gente já encaixou 2 andares de uso comum. Em bons andares, eles não estão lá no térreo, eles estão lá em cima. E talvez nem tenha academia. Talvez eles tenham o que a gente está idealizando é uma qualificação para esse espaço, que ele seja o mais flexível possível, para que ele possa evoluir na velocidade do tempo, que é difícil da gente prever. E uma coisa que a gente conversou que foi super interessante, Caio, foi a abordagem da gente ter espaços de coworking nas próprias residências, né? Então, assim, desses espaços de uso comum dos empreendimentos também terem uma estrutura de coworking, porque como você falou, né, as unidades são muito pequenas e a gente tem uma questão que ficou, eu acho que super claro para todo mundo, a gente mora em São Paulo, o tempo que a gente gasta no trânsito, né? O tempo de deslocamento que a gente gasta diariamente, como isso pode ser revertido para um tempo muito mais eficiente e produtivo. Então, no momento que você tiver a oportunidade de realmente de trabalhar de maneira adequada, com infraestrutura, num ambiente, se possível, dentro da sua casa, do seu condomínio, isso vai ser maravilhoso para as pessoas. Isso realmente é qualidade de vida, né? Sim, sem dúvida. E é isso que eu estava... talvez eu não tenha expressado tão bem, mas esse espaço de uso comum, ele vai absorver esse trabalho, com certeza. Eu acho que ele não é um coworking nesse termo... Eu não quis falar o coworking, porque o coworking eu acho que é um outro espaço, e vamos falar um pouco dele também, que é o espaço público de trabalho. Então, nessa especulação que a gente está fazendo, eu vejo 3 tempos. O trabalho se divide em 3 lugares. É um tempo no escritório, nas empresas, onde você encontra fisicamente sua equipe, seu time. Ele é um pouco dentro da sua casa, seja no seu apartamento, seja no seu coworking do seu condomínio. E aí sim, esse espaço comum, ele necessariamente vai demandar uma qualificação para que as pessoas possam trabalhar lá e com qualidade. Então, a acústica vai ser importante, os revestimentos desse espaço, o mobiliário desse lugar, que vai ter que ser flexível,
que no fim de semana ele pode adaptar uma festinha, ou à tarde um happy hour. Então, eu acho que a gente, como arquiteto, tem muito campo de criação aí para bolar e tem uma demanda super legal. A Adriana aqui fez uma pergunta super legal. Qual? Ela falou, vocês acham que esses apartamentos super pequenos, com ticket baixo, vão continuar com força dentro de São Paulo? Ou a tendência poderia ser aptos um pouco maiores? Olha, eu acho que o tamanho dos apartamentos super pequenos, eles têm a ver justamente com esse ticket baixo, com o custo do metro quadrado construído e com o uso temporário. Se eles vão ter 19, 25 ou 37, eu acho que vai ter um pouco de tudo. Agora, eles vão ter força, eles vão ter interesse, eles vão ser um produto atrativo se o prédio como um todo estiver bem composto. Se ele não tiver nenhum outro espaço complementar, por isso que as áreas comuns vão ficar críticas e fundamentais para esses, principalmente para esses produtos de pequena área. Então, mas eu também tenho essa mesma questão que a Adriana colocou, que é a gente está vivendo um momento onde a gente está se deparando com a infraestrutura que a gente tem dentro de casa, né? Quer dizer, inclusive em grandes condomínios, as áreas comuns estão todas fechadas, né? Assim, as pessoas não estão podendo conviver. Obviamente, nós estamos vivendo um momento único, né? Onde nós estamos privados dessa convivência. Mas será que não seria um momento de se olhar para essas unidades tão pequenas e realmente questionar se esse é o tamanho mínimo ideal para se viver, né? E, inclusive, assim, até trazendo à tona a arquitetura de interiores, que eu acho que nesse momento ela, assim, desempenha um papel fundamental, né? Porque as pessoas estão convivendo com o que elas têm dentro de casa, com as escolhas, com os projetos, com as cadeiras, né? Que elas estão tendo que trabalhar, né? Então, assim, eu acho que realmente é um momento de refletir sobre a residência, né? Como a gente vive, porque eu entendo que a gente, numa situação normal, a gente fica poucas horas em casa, né? As famílias, muitas saem para trabalhar logo cedo, as crianças vão para a escola, depois as pessoas voltam no final do dia. Então, você se depara muito pouco com esse espaço privativo da sua casa, né? E agora, de repente, a gente está há um mês fechados todos dentro de casa e tendo que conviver com isso. Então, acho que isso leva a repensar a unidade em si, né? Não, é verdade. Sim, mas eu acho que a gente tem que relativizar um momento específico, né? O isolamento social, ele será passageiro. O que fica é a liberdade que a tecnologia, como você colocou, Pierina, muito bem, fica óbvio que a liberdade que a gente ganha e o que a gente vai fazer com essa liberdade. Se a gente pegar essa liberdade e falar assim, não, agora a gente trabalha em casa, nós vamos, por nossa conta, sem nenhum vírus, fazer uma quarentena permanente. Isso vai ser muito triste. Então, a gente tem que tirar o lado interessante. Apartamentos compactos podem ser muito úteis e muito interessantes para um determinado perfil. Agora, sim, eles não podem ser os únicos apartamentos. Isso é muito claro, tá? Então, os compactos, como é que eu vejo? Os compactos vão ser extremamente dependentes de áreas comuns, eficientes e com qualidade. Os apartamentos médios vão sofrer a maior alteração, porque um apartamento médio, vamos dizer, de 60 metros, hoje é um apartamento médio, 60, 70 metros, 80 metros. Esses apartamentos, essas plantas, que eu vejo uma radical mudança no número de banheiros, por exemplo. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos apartamentos de 80 metros com 3 banheiros. Isso não é nenhum absurdo. Quem está acostumado com o mercado imobiliário sabe disso. Será que isso vai continuar existindo? Eu acho que cidade isso vai mudar, com que velocidade a visão de mercado dos incorporadores, do pessoal que lida, ou do próprio público vai alterar, eu não sei, mas que isso vai mudar e que você vai demandar outras áreas, então essa planta tende a mudar.
Eu acho que isso também força uma revisão de legislação edilícia. Nós temos uma legislação edilícia hoje que, especificamente no caso de São Paulo, onde a gente tem áreas, varandas muito grandes, que são as salas, talvez seja a hora da gente rediscutir. Por que varandas? Porque tem questão de outorga, não vou entrar muito nisso, mas eu acho que implica numa legislativa da área construída, do custo da área construída e da forma como o município licencia as áreas construídas para que os projetos melhorem, para que a gente aumente a qualidade desses projetos. E os apartamentos grandes são os grandes, esses vão ser os mais fáceis de resolver, mas os médios e os pequenos vão passar por uma mudança radical e eles vão depender muito da qualificação mesmo, verdadeira qualificação das áreas comuns. Elas não vão poder ser selos, nominhos, com uma repetitividade, Você vê, se você embaralhar, e isso é uma autocrítica, porque são projetos dos quais nós participamos há anos. Se você embaralhar as imagens das áreas comuns de diversos empreendimentos, você não identifica. Eles são carimbos, muitas vezes, de usos. Vai brinquedoteca, espaço gourmet, beleza. Eu acho que isso vai ter que ser revisto para o bem, para o legal. E falando em liberdade e áreas de convívio, apartamentos pequenos, a gente estava até conversando aqui, uma das coisas mais legais que podem surgir é a mudança. Você vai fazer home office em Campos do Jordão. Pessoal, essa semana eu vou trabalhar lá de Campos, porque eu estou afim de passar as noites no friozinho lá, ou é primavera, ela é lindo, eu quero acordar em Campos, eu vou acordar cedo, vou andar de bicicleta, depois eu volto, almoço, num Airbnb de Campos do Jordão. E lá em Campos do Jordão, você tanto pode trabalhar no seu Airbnb, quanto usar um coworking, que são esses espaços complementares. E a gente estava falando um pouco disso, né, Perina, que hoje os coworking são espaços super high, né, estão super bem localizados na cidade, nas maiores avenidas, nas mais caras, perto das grandes empresas. Eu fiquei imaginando, e aí é pura chutologia mesmo, mas que seria muito conveniente que esses coworkings eles migrassem para mais perto das casas, dos bairros essencialmente residenciais, ou mais perto das pontas das estações de metrô, para que a liberdade que a gente falou, esse ganho, eles também signifiquem um deslocamento menor até o trabalho. Exato. Eu não quero ir em casa, eu não quero ir no trabalho porque está longe, não tem lugar para mim lá, porque hoje não é meu dia de ir na empresa, isso vai acontecer muito. Mas eu não tenho um computador adequado, mas eu vou aqui perto, eu pego uma estação de metrô, chego num coworking super legal, eu tenho até uns amigos que também fazem coworking lá, nem são da minha empresa, mas a gente se encontra lá, almoça junto, uma vez ou duas por semana. Eu tenho minha turminha do coworking e é um trabalho lá. Talvez as empresas assinem espaços em coworkings diversos, em diversos bairros, para que os seus empregados, seus funcionários possam fazer esse coworking longe da empresa, mais perto da sua casa. Então... Exato. Eu acho que esse é um ponto super interessante, Caio, porque assim, a gente fez uma pesquisa no escritório com algumas empresas para entender como elas estão enfrentando esse período, né? E como você falou, realmente as empresas que estavam mais preparadas já tecnologicamente são as que estão conseguindo desempenhar melhor, né? E, curiosamente, uma das áreas que foram apontadas dentro das empresas que as pessoas mais sentem falta é justamente a área de mesas, né? A área de staff. Então, na verdade, o que a gente percebe é que é libertador trabalhar por home office, porém, você precisa ter uma infraestrutura. E muitas pessoas não têm essa infraestrutura em casa, né? E por essa razão, vamos dizer, a possibilidade de usar as áreas comuns de empreendimentos para isso é interessante, e você trabalhar com coworkings mais disseminados pela cidade, em áreas que vão atender pessoas que realmente não têm essa infraestrutura e que podem trabalhar remotamente, mas não tem infraestrutura hoje para isso, né?
Então, realmente, eu acho que é uma visão muito interessante para os coworkings, né? Um mercado grande aí para poder explorar mesmo, né? E eles vão ter também uma necessidade de planejamento espacial. Eles vão ter diferenças. Nem todos os coworkings vão precisar de salas de reunião, né? Naquele esquema da mesa, as cadeiras numa sala fechada. E, ao mesmo tempo, não vão ser baias, né? Eu acho que tem uma evolução. É como a gente disse, nada é uma absoluta novidade. Tudo está aí, né? O coworking está aí, o home office está aí, a educação à distância também já estava aí. Só que tudo ganha em intensidade, em urgência, em qualidade. Eu acho que ganhamos qualidade em todas essas frentes, porque também testamos a tecnologia e a tecnologia se mostrou viável, como você disse, né? Como é que a gente está de tempo, Pierina? Vamos ver o nosso A gente roteiro. são 11h30. A gente tem mais uns 20 minutinhos aí. Tá, tem muitas perguntas. Você quer ler alguns comentários? Ou vamos seguir a nossa... Na verdade, a gente tem aqui, ó, o Luiz. Oi, Luiz. Ele fala que a essência do coworking é justamente essa, de estar pulverizado pela cidade, próximo das residências. O problema é que eles são muito simples e com baixo investimento em tecnologia. Justamente, eu acho que essa filosofia talvez vai ter que ser revista, né? Porque, na verdade, o público que pode usufruir muito de coworking são pessoas que podem não estar tão próximas dos lugares nobres e premiums como o Caio colocou. Então, assim, é uma mudança aí de parâmetro de como que esses coworkings podem funcionar. O Alfredo colocou aqui para a gente que já temos um projeto onde foi pedida a inclusão de uma sala de reuniões equipada nas áreas comuns do edifício. Sim, eu acho que é o que a gente está falando, né? A Fernanda Basques, lá de Minas Gerais, está falando que o indivíduo vai buscar cada vez mais liberdade depois desse momento de isolamento. Não tenho dúvida, é um movimento, como a gente falou assim, libertador, onde você está tendo a oportunidade de comprovar que você é produtivo e que você pode trabalhar à distância e você vai poder escolher, né? Isso dá uma escolha maior. O que acontece, o que a gente pôde notar no escritório é que as empresas elas estão enxergando como um grande sucesso, né, o home office, mas não são todas que estão conseguindo aferir os resultados, né? Então, como medir esse desempenho das pessoas que estão trabalhando em casa? Então, porque a gente tem duas visões aí se confrontando, né? Que os colaboradores, né, que estão sentindo muita falta de ir para o escritório, até porque você ir para o escritório também é libertador, né? Você sair da sua casa, do ambiente da família, né? A gente até viu um meme agora falando se a segunda fase da quarentena tinha que ser com a mesma família, ou se a gente podia trocar. Isso não é brincadeira. Você também tem que estar sempre no mesmo ambiente. É cansativo. As pessoas querem sair para o escritório. Mas existe uma grande oportunidade aí de economia, né, para as empresas, né, em termos de espaço e de infraestrutura, porque os espaços, como a gente falou, eu não acho que os escritórios vão diminuir muito, porque os espaços que vão ser beneficiados nos projetos corporativos vão ser os espaços de colaboração. As pessoas, o escritório passa a ser, como já era uma tendência, um hub de encontro, de colaboração, de criação. Então, esses espaços devem crescer muito dentro dos projetos corporativos, né? A gente vai continuar tendo o espaço do open space, com as mesas e tudo, porém, eu acredito que os espaços que vão ser mais valorizados vão ser os espaços de colaboração, porque as pessoas vão para o escritório justamente para encontrar outras pessoas e para colaborar, né? Então, essa é uma tendência que a gente vê, de um sistema de trabalho mais híbrido e mais flexível, né? E para isso você vai ter que empoderar os
os seus colaboradores para que eles sejam produtivos, para que eles possam fazer de casa. E a gente vai ter essa questão da medição de como é que as empresas vão lidar com o resultado, né? Como a gente já falou, quem consegue medir o resultado através de produto tem uma vantagem a quem mede resultado através de horas de trabalho, porque, na verdade, você vai ter que medir resultado através de produto, o que a pessoa efetivamente produziu. Mas essa é uma das questões aí que fica com esse sistema remoto de trabalho, né? Não, sem dúvida. Eu vou ler aqui também alguns comentários. Ó. O Luiz comentou também. Importante considerar que as empresas foram de forma conturbada, muito rápida. E a Fernanda está colocando, a Fernanda Basques, que a produtividade nesse momento está alta porque não temos qualquer interferência externa. Sim, mas tem as interferências internas. A louça, o almoço, as crianças. Mas, com certeza, a gente sofreu um choque, né? A gente fez em uma semana o que talvez a gente viesse a fazer em 2, 3 anos. Todo mundo correu para dentro de casa e implementou do jeito que deu. E óbvio que todo esse home office vai ser aprimorado. Mas eu acho que os impactos, né, como a gente estava falando, são esses sim. Eu concordo com você, Pierina, que o espaço das empresas, onde eram mesas, vão ter auditórios para ter... O que você vai fazer lá? Você vai aprender, você vai se formar, você vai se complementar. Claro que não só, você vai interagir. Vai também trabalhar de forma focada e concentrada, mas para pescar aqui uma situação, né? Até um mês atrás, ou 2 meses atrás, no Brasil, era um pouco constrangedor para uma pessoa falar assim, ligar no escritório, eu não vou para o escritório, eu estou me sentindo meio gripado. Hoje, sim, eu estou meio gripado, pelo amor de Deus, fique em casa por uma semana. Mas tudo bem, porque ela vai trabalhar de casa. Vai ser educado você ficar em casa essa semana gripado. Não vai ser mal visto. Poxa, qualquer gripezinha a pessoa fica em casa. Não, está gripado, fica em casa. Então, a higiene vai ajudar, vai interferir, ajudar não, mas vai interferir nessas mudanças. Então vai ser normal, vai ser do dia a dia. As férias, são possíveis que as férias mudem. Você tinha lá 4 dias de férias, de repente você estende isso em 8 dias de férias. Por quê? Porque você faz 8 meios períodos. Você vai trabalhar de manhã, 8 dias, sei lá, de uma praia, e vai curtir 8 meios períodos. Isso é bom, isso é ruim? Não sei, mas que abrem possibilidades para muitas mudanças, abrem. Vamos ver aqui. Eu queria falar, o Luiz também colocou da questão da higiene, que eu acho assim, a gente vai ter momentos aí da volta, né? Porque, bem ou mal, está todo mundo começando a pensar como é que nós vamos voltar, né? Eu não tenho dúvida que, assim, nós vamos repensar muitos hábitos, né? E, inclusive, nós vamos ter que repensar a densidade dentro do escritório, porque a gente vai viver um momento agora a gente já está vivendo, de afastamento social. Então, as pessoas vão ter que estar mais afastadas dentro do espaço. Então, é interessante a gente considerar que talvez essa volta não seja para todos ao mesmo tempo, né? Talvez a gente volte aí em etapas, provavelmente a gente vai acabar usando um espaço com um distanciamento maior, então pular mesas, ter uma densidade aí bem mais baixa dentro do escritório, né? Certamente nós vamos ter uma revolução nos hábitos de higiene, então assim, a higienização vai ter que ser muito mais intensificada, não só na mesa de trabalho, como em todas as áreas comuns, e o que a gente vê é a questão de compartilhamento de espaço, então a questão de você chegar e usar uma mesa e no outro período outra pessoa usa a mesma mesa, acho que isso não vai ser recomendável nesse momento. Talvez você vai ter que ter uma mesa que você vai utilizar por uma semana, vai ser um compartilhamento um pouco mais espaçado,
por uma questão realmente de saúde e de higiene, né? Então, assim, as empresas vão ter que olhar para essa volta com um olhar de realmente oferecer segurança para que seus colaboradores possam voltar, porque como você falou, as pessoas estão agora no momento de até um pouco de pânico de conviver socialmente, né? Você encontra uma pessoa e você está doente, não está, como é? A gente chegou até a conversar sobre ter áreas de pessoas que já vão estar imunizadas e pessoas que ainda não tiveram a doença, né? Então, nós vamos viver um momento de adaptação nessa volta ao trabalho, né? Então, e no segundo momento que eu acho que a gente vai começar a implantar, de fato, de uma maneira real, mais estruturada, a questão do home office como uma alternativa real, viável e libertadora para as pessoas, né? Usufruindo de toda essa tecnologia que a gente tem hoje para poder trabalhar remotamente de onde a gente estiver, né? Então, a gente tem conversado, essas grandes empresas que os executivos viajam para outro continente para se reunir, isso vai deixar de ter sentido, né? Você consegue se facilmente, interagir com as pessoas através da internet de uma maneira bastante eficiente. Então, eu enxergo aí que são dois momentos que a gente vai viver. A gente tem um momento imediato agora, que vai ser uma adaptação, e depois um segundo momento que vai ser realmente refletir esses espaços, como que eles vão se adaptar. Então, às vezes, dentro de uma mesma área, vai ter uma reconfiguração para a gente ter espaços que atendam mais a esse novo momento que nós vamos viver, né? Sim, sim, sem dúvida. Você estava falando e eu pensando aqui, uma coisa que já era objeto de especulação, mas tende também a acelerar, é o que serão feitas das garagens residenciais, né? Tem prédios com um volume gigante de áreas de estacionamento de carro. Quais são os usos que a gente vai dar para esse espaço? Então, claro, eu acho que não dá para pensar que as pessoas vão trabalhar na garagem, né? Mas é um exercício de reflexão importante, porque vão sobrar espaços que eram destinados a usos que eram valorizados, importantes, e que não serão mais, e a gente vai ter que transferir espaço para os novos usos dentro dos projetos residenciais. E a gente não falou muito, mas acho muito importante comentar também que os espaços públicos para o trabalho vão qualificar. Por exemplo, eu não acho que o Estado vai prover coworkings, não é isso. Mas as bibliotecas, a Mário de Andrade tem um coworking lá hoje. Justamente porque o coworking comercial é caro. Então, ele ainda foi montado dentro de uma estratégia de mercado com um preço elevado. Parte desse espaço público, então praças com Wi-Fi, bibliotecas com mais mesas para que as pessoas possam trabalhar, ter o seu momento de trabalho lá, vão acontecer. Eu acho que isso é uma tendência que precisa também ser uma demanda. E dentro da atividade espontânea do mercado, eu acho sim que vão surgir esses coworkings. Eles são mais baratos, eles não têm tanta tecnologia, mas concordo. Mas as necessidades estão surgindo. O que você falou da densidade nos escritórios é fundamental. Se uma empresa não consegue ter aquela densidade dentro de um mesmo metro quadrado, provavelmente ela não vai também conseguir arcar com todos os metros quadrados necessários para o grupo todo de pessoas. Então, parte vai para casa e parte ela pode assinar num coworking, num local, num bairro onde o custo do aluguel é muito mais baixo, mas que lá ele consegue ter um X números de lugares e atende uma boa parcela de colaboradores, que podem passar por lá 2, 3 dias por semana e alivia e faz aquele rodízio. Então, essas situações tendem a se desenrolar, né? se desenvolver, aparecer. Eu acho que muita ideia e muita novidade vai surgir nisso aí.
Fora assim, que, putz, quem passava 2 horas para se deslocar para ir para o trabalho vai dar graças a Deus de não ter que... É Poxa, eu qualidade troco de vida, né, Caio? No fim é qualidade de vida. qualidade de vida. É isso que a gente está falando, né? De você ter estrutura para ter qualidade de vida, né? Quem que quer ficar 2 horas no trânsito para chegar no trabalho? E a gente está num momento que está provando que às vezes não precisa, né? Você pode ir realmente 1, 2 vezes por semana para o escritório, e o restante você pode trabalhar de casa. E aí é qualidade de vida em tudo, né? É tempo com a família, tempo para você, porque é um tempo que reverte em outra coisa, né? Uma moeda de troca aí, né? Então, é um recurso muito interessante, né? Que, sabendo aproveitar, eu acho que vai ser realmente uma revolução no pensamento aí do trabalho mesmo. Como que o trabalho vai ser feito, né? Do trabalho e a moradia. Então, amarrando isso, o produto imobiliário, né? Falando um pouco do produto imobiliário de novo, os pequenos apartamentos, né? Puxa, mas não vai caber. Talvez eles não sejam mais tão pequenos, mas eu acho que eles continuam muito menores do que eles vinham sendo na década passada, certamente, né? A gente veio, né, desde o ano 2000, a gente veio observando uma redução do tamanho dos apartamentos, chegamos a um mínimo aí, algumas experiências bastante radicais, e depois uma acomodação. Hoje ninguém mais acha o Alto Borogodó um apartamento de 30 metros quadrados. Eles vão ser bons à medida que os espaços coletivos desses empreendimentos forem bons. Eles vão ter propósito à medida de que esses projetos como um todo ofereçam qualidade de vida para quem mora ali. Então, talvez o conceito do co-living com esse trabalho doméstico, ele tenha que ser aprimorado. E esses apartamentos pequenos, eles vão ser legítimos à medida que o projeto arquitetônico, que o projeto do empreendimento levar em consideração todas as implicações que uma unidade residencial pequena tem que ter. Dê uma solução para isso. Se ele estiver bem equilibrado com isso, continua sendo interessante. Talvez eles melhorem, na verdade. Eu acho que vai existir uma pressão para que eles melhorem. Então, eles vão ser pequenos na sua área privativa e é bem possível que eles aumentem na sua fração ideal. Ou seja, naquela parte das áreas comuns a que você usufrui. Bom, como estamos aqui, a gente tem os nossos... Não podemos deixar acabar sem dar os nossos recados finais, né, Querida? Pois é. Eu acho que, só para finalizar aqui, a Rebutelli Arquitetura está colocando que acredita que os projetos vão sair com mais qualidade, tanto comerciais quanto residenciais. Bom, nós somos arquitetos e a gente tem que falar que eu acredito nisso também. Eu espero que isso aconteça, porque a arquitetura ela está com protagonismo no momento, né? Onde, como a gente falou, as pessoas estão tendo que conviver efetivamente com a arquitetura, né? Dentro de casa, né? Sentindo falta do ambiente de trabalho. Então, eu acho que é um momento onde a arquitetura é protagonista, né? E não tenho dúvidas com relação à qualidade. Eu não tenho dúvidas. Eu acho que as pessoas estão todas se questionando e convivendo com suas escolhas, né? E será que eu fiz a melhor escolha no projeto, né? Será? Para mim, de novo, a cadeira é a grande protagonista do momento, né? Eu acho que se eu fosse apostar num produto hoje, seria em cadeiras, né? Porque está todo mundo sofrendo com as cadeiras. Nossa, então, eu já... Pode indicar, viu, Pierina? Eu vou comprar, que você falar, eu vou comprar. Então, eu acho que, assim, passa a ter um protagonismo que você não enxergava, né? Será que... eu até acho interessante a gente pensar nas casas, né? Como que é a iluminação natural, a ventilação, né? Eu ouvi relatos de pessoas que foram para o interior, na casa da mãe, do pai, porque falaram, é impossível ficar dentro de casa, né? Eu não estou conseguindo
conviver com a minha casa. Então, acho que sim, eu acho que a qualidade é o que, assim, pelo menos na minha esperança, é o que eu espero que sobreviva aí, que saia dessa nossa experiência, é uma arquitetura de maior qualidade, né? Mais alguma coisa, Caio? Aqui para fechar, tem um comentário interessante falando, também acho também é que minha tela ficou branca. Abra um pouco espaço para projetos de uso misto, onde trabalho e moradia ficam lado a lado. Sim, sem dúvida. Sim. E aí, requalificar o uso misto. Óbvio que se você tiver uma torre onde o uso misto ele se configura por uma série de pequenos escritórios, talvez ele não resulte nessa interação, a não ser que o morador compre uma unidade de serviços, vamos dizer, do prédio, ele tem ali um escritório. Essa é uma possibilidade, né? Uma compra casadinha. Eu tenho um estúdio e no mesmo prédio eu tenho um escritório. Sim, isso eu acho que pode ter um apelo. Mas se o uso misto dessas torres, por exemplo, em torres que são eminentemente residenciais e você tem benefícios, hoje, por exemplo, falando especificamente de São Paulo, tem um benefício de 20% para uso misto, que não se paga outorga, etc. Você faz o quê? Às vezes você tem um apelo para comercializar essa área. Mas, vamos pensar, se eu pudesse reverter esse uso misto para o coworking, que fosse o espaço gerido pelos moradores, aí fala, mas ele não é uso misto, ele é uso residencial. Então, talvez a gente tenha que tirar esses rótulos que limitam, a gente classifica demais o uso das coisas, da arquitetura na nossa legislação. O que ficou claro, fazendo uma reflexão final, assim, os espaços não vão ser mais estanques. Aqui eu moro, ali eu trabalho. Então, tudo é uso misto. A própria casa é uso misto. O escritório vai ser uso misto, porque você vai aprender no escritório, você vai interagir no escritório, você vai se divertir no escritório. Vão ter propostas de trabalho que vão ser de pura diversão. Por quê? Porque a diversão vai criar cumplicidade, sinergia, força de equipe, e depois você vai produzir focado na sua casa. Então, a sua casa é uso misto. Então, residência não existe mais, é tudo uso misto. Ou seja, a gente precisa urgentemente modernizar a legislação que classifica os usos, que define as áreas, chega disso, chega. Para os projetos arquitetônicos terem qualidade, a gente precisa desfazer algumas amarras, diluir as fronteiras do que é um uso misto, do que não é uso misto, o que eu posso vender para isso, o que eu posso vender para aquilo, um alvará disso, um alvará daquilo. Isso tem que ser superado urgentemente. E um projeto arquitetônico, os arquitetos são hiper capazes, a qualidade da arquitetura brasileira é enorme, e nós temos que propor, a gente não pode também ficar esperando o incorporador mudar de ideia. A gente tem que trazer os projetos, propor, levar a ideia, levar a proposta, para que abra os olhos. Se não formos nós a propor, se nós não formos os prepotentes, porque a gente tem que ser, o arquiteto tem que ser prepotente porque tem que propor. Se a gente não propor, ninguém faz nada, a gente repete. Então, se não formos nós a propor esses novos espaços, essa diluição de fronteiras entre o que é misto, o que é residência, e propor arquitetura de qualidade que valorize as novas formas de vida, as novas urbanidades, a gente vai ficar na mesma. Mas esse é o nosso papel. Então, é como você falou, Pierina, os arquitetos vão brilhar agora, a gente tem que brilhar, porque os espaços vão ter que ser renovados. De trabalho, de moradia e os públicos. Acabou o nosso tempo, vamos... Merchan, dá tempo? Dá. Bom, pessoal, a gente agradece aí a audiência de vocês, convida vocês aí a seguir a Asbeia, se associem, participem, é uma associação para os escritórios de arquitetura, nós estamos lá, eu, Caio, Henrique, a Milene, temos grupos de trabalho, temos muita coisa que está sendo produzida lá dentro e a gente precisa muito da ajuda dos escritórios de arquitetura.
É isso aí. Convidamos a todos, os grupos de trabalho estão abertos. E venham, vamos nos unir. Os arquitetos têm sempre muitas ideias positivas. A revisão da legislação de uso e ocupação do solo de São Paulo está aí, batendo na porta. Vamos construir nossas ideias, vamos propor aquilo que interessa, aquilo que pode trazer qualidade para todos nós. E ainda temos que fazer o merchan das próximas lives, né, Perina? A gente tem alguma já agendada? Temos, nós vamos ter agora na quinta-feira, acho que nós vamos ter a Milene com a Maria Tereza para falar de conforto ambiental. Na sexta nós temos Sangoban com o Henrique para falar sobre acústica. Mas a gente vai veicular aqui nas nossas mídias e não percam, tá bom? Muito obrigado.